E aí, aqui é o Node e imagine só, o deus dos mortos-vivos desce dos céus para enfrentar um simples garoto humano que o desafia para uma batalha onde apenas um sairá vivo. Galera, continuaremos nossa jornada pelo anime Saihachi no Paladin, episódios 4, 5 e 6. Diante de Stagnate, deus dos mortos-vivos, Will olha o mago Gus invocando diversas magias de aprisionamento e destruição, que o faz sentir uma quantidade imensa de mana sendo usada, resultando em inúmeras correntes que aprisionam a divindade. Stagnate não fica para trás, lançando suas magias de devastação, mas Gus é mais rápido e em segundos lança 4 feitiços seguidos que naturalmente precisariam de várias pessoas para serem executados. Porém, o velho mentor mostra todo o seu poder, reduzindo a pó o corpo do deus imortal, mostrando o motivo de o chamarem de sábio errante quando ainda era um ser vivo. Gus se volta aos seus companheiros confirmando se o deus não havia levado as suas almas e também se desculpa com Will pelo que acabou de presenciar. Enquanto explicava tudo o que estava acontecendo, recebe um golpe fatal pelas costas, assim como Bloody Mary são fortemente nocauteados por forças malignas. O deus dos mortos-vivos ressurgiu, revelando que havia separado seu poder em 2 corpos, porém elogia o poderoso fantasma pelo feito, pois se não tivesse feito essa contramedida, não estaria mais ali. Stagnate também agradece ao garoto, dizendo que foi por causa dele que Bloody Mary perderam o apego pelo posto de guardiões do selo do Rei Supremo. No passado eles fizeram um pacto com a divindade maligna, tornaram-se mortos-vivos e servos leais a Stagnate, mas a chegada de Will mudou tudo e enfraqueceu a determinação de ambos pela missão, desrespeitando seu pacto com a divindade. O plano só não foi um sucesso total, pois Gus continuava com seu apego, o que faria o deus ainda esperar por algum tempo, até que o velho fantasma perdesse sua determinação e assim também conseguisse fazer dele seu servo. Will fica desamparado com as revelações e Stagnate lhe concede uma última decisão, de se tornar um morto-vivo como sua família adotiva, podendo assim viver para sempre com eles. A divindade desaparece, dando ao garoto até a tarde do dia seguinte para decidir. Will volta para casa com os corpos desacordados de Gus, Bloody e Mary, lamentando pelo que os havia feito passar todo aquele tempo. Ele chora por não conseguir nessa nova vida ser alguém capaz de entregar algo melhor para quem o ajudou todos aqueles anos. No dia seguinte ele é despertado com os rostos de sua família, dizendo de forma descontraída que ele não deveria se preocupar pelo que aconteceu. O garoto, cada vez mais triste, se desculpa por não conseguir ajudá-los e revela ter memórias de sua vida passada. Além disso, ele se sente inútil por não ser capaz de fazer nada por eles. Mary lhe dá um tapão no rosto e, como uma mãe repreendendo seu filho, pede que ele se recomponha, pois não permitiria que aquelas palavras saíssem de sua boca, já que ele era um filho especial e capaz de superar suas dores. O menino chora e ela pede para ele se levantar. Will se sente melhor após aquela bronca, por isso solicita permissão à sua família para enfrentar Stagnate, dessa vez conseguir protegê-los. Ele vai até o templo para uma última oração aos deuses virtuosos, pedindo bênçãos de proteção, e ao sair encontra a divindade maligna no caminho, dizendo que não entregaria sua vida e o desafia para um duelo. Essa atitude deixa o deus surpreso, mas a divindade decide que ainda não fará um combate direto e por isso invoca esqueletos para atacá-lo. Will se vê cercado por essa imensa horda de mortos-vivos e deduz serem os corpos dos guerreiros mortos na batalha de 200 anos atrás. O garoto não se intimida com a quantidade, lançando magias e cortando rapidamente seus adversários com um feitiço de aceleração. Stagnate enxerga o potencial no jovem, por isso pede que seu exército pare, dando uma última oportunidade para ele decidir ser um servo leal a ele, concedendo a chance de se tornar um general em suas tropas. Ele corta sua mão, derramando sangue em um cálice, pedindo para que Will bebesse para completar o pacto entre os dois. O garoto se aproxima na intenção de aceitar a proposta, mas com a guarda baixa da divindade ele ataca com a Overeater, a única espada capaz de causar dano ao corpo de um deus e regenerar os ferimentos de quem a utiliza. Ele desfere vários golpes rápidos, contudo Stagnate não cede aos ferimentos, contra-atacando com uma serpente que morde Will, fazendo ele cair ao chão e apagar completamente devido à magia obscura que invadiu seu corpo. O garoto surge agora em um espaço astral, sentindo algo familiar ao olhar o céu noturno cheio de estrelas. Graceful, a deusa da luz que governa o ciclo da morte e do renascimento, aparece e Will se lembra que foi guiado por ela quando fez a transição para o seu renascimento. A deusa pergunta ao menino por que ele não aceitou a proposta de Stagnate e ele diz que em sua vida passada era uma pessoa fechada e sem propósito, como se estivesse aprisionado. Com esse sentimento
experimentos, se aceitasse se tornar um morto-vivo como Gus, Blood e Mary, seria novamente pego por outra prisão chamada imortalidade, impossibilitando que ele pudesse viver uma vida feliz, morrendo sem arrependimentos, o que ele decidiu fazer quando renasceu naquele mundo e encontrou seu novo lar. Gracefield simpatiza com as suas convicções, e então Will sela seus votos em devoção à deusa, que concede sua bênção de proteção, se tornando sua guardiã divina. O garoto acorda no campo de batalha, fazendo preces à deusa, conseguindo facilmente ser envolvido com sua proteção, por ter afinidade com orações, já que por muitos anos orou ao lado de Mary. Stagnate fica espantado pelo garoto ter conseguido a proteção divina de Gracefield, ao jurar à deusa banir o mal daquele mundo com sua espada. O combate recomeça, Will utiliza uma rajada de energia para eliminar os esqueletos ao seu redor, atacando diretamente o deus, que lança sua magia desaparecendo no ar. O garoto pensa estar em vantagem por ter deixado o deus furioso, por isso fica confiante, porém Gracefield indica ao jovem que a divindade maligna apenas estava blefando e se direcionou à sua casa, já que se não podia controlá-lo mais, ainda teria chance de pegar as almas de Blood, Mary e Gus. Will se apressa usando sem moderação a magia de aceleração, pensando que agora possuía a bênção da deusa do ciclo da morte e renascimento, e assim poderia devolver as almas de seus mestres mortos-vivos ao ciclo da divindade da luz. Isso causou desespero em Stagnate, que precisava chegar antes do garoto no templo dos deuses para que pudesse levar as almas de Blood e Mary como punição pela quebra do pacto. Will chega ao templo, encontrando Gus preso e Blood e Mary cercados pelo deus. Sem pensar muito, tenta avançar para conter a divindade, porém percebe que não iria conseguir completar seu ataque. É então que Mother, a Mãe Terra, tão reverenciada por Mary, surge em meio ao combate. A deusa dá a oportunidade que Will precisava para atacar Stagnate, mas a entidade maligna percebe que o garoto lançou sua magia de bênção em direção aos seus próprios pais, isso para que eles pudessem sair de seus corpos e se protegessem com a deusa da luz. Entretanto, Stagnate é mais rápido e anula o feitiço, só não contava que Will já planejava isso. Blood ataca de surpresa o deus pelas costas, deixando-o atordoado. Gus também participa do combo de ataques e impede a divindade de pronunciar mais feitiços, o que faz o jovem avançar atacando seu alvo com sua espada, desferindo golpes incessantes em uma velocidade incrível, vencendo a batalha contra o ser imortal, que entra em colapso e se transforma em partículas obscuras, resmungando que iria se lembrar do seu nome quando retornasse algum dia. Will cai exausto com o combate, refletindo que se não fosse essa maré de sorte ao receber tantos itens poderosos e raros e ter o suporte de seus mestres para enfrentar o deus maligno, ele não teria vencido. Blood e Mary se aproximam de seu filho, gratos por ele estar bem. Gus comenta descontraído que a vitória seria natural, já que mesmo sem relação de sangue, era filho legítimo do casal. O esqueleto ruivo então convence a todos a beberem para celebrar a vitória. O velho fantasma sai para pegar as bebidas, porém Will vê seus pais caírem no chão ao tentarem se levantar, já que acabam percebendo que após negarem suas almas para Stagnate e perderem seu apego com o mundo material, não teriam mais motivos para permanecer no mundo dos vivos. Will chora pela dor da separação, implorando para que eles não partissem. Sua vida não teria mais sentido, seu sonho era um dia trazer seus filhos e netos para conhecer seus mentores. O casal entende os sentimentos de seu filho adotivo, o encorajando a continuar vivendo, pois conseguiria algum dia encontrar pessoas a quem pudesse valorizar. Seu pai o incentiva a ficar com muitas garotas, porém sua mãe o repreende, incentivando a ser fiel no casamento, no amor e a todo momento proteger os fracos. O rosto do casal de quando estavam vivos aparece atrás deles, e o menino memoriza aquelas imagens e seus conselhos afetuosos. Gus reaparece com os copos e as bebidas, e pela última vez o trio bebia alegre, aproveitando o momento de união. Blood e Mary enfim partem, e Will faz preces à deusa Gracefield, que logo aparece guiando as almas dos mortos-vivos para o ciclo da morte e do renascimento. Pela manhã o garoto termina as lápides de seus túmulos, prometendo para eles que voltaria para contar sobre suas aventuras, pois no fim para ele era apenas um breve adeus. Will pede dinheiro ao fantasma velhote como um neto mimado, e Gus gosta da ideia de ser avô, por isso entrega um saco de tesouros para o jovem, já que sendo apenas um fantasma, não conseguiria gastá-lo. O garoto pergunta a razão dele ainda ter ficado vivo, e o velho mentor revela que foi graças a Gracefield que deu a chance para o trio continuar vivendo mais 10 anos, para que fossem uma espécie de mensageiros da deusa. Porém apenas ele aceitou ficar, pois Blood e Mary não quiseram postergar suas mortes, afinal seria cada vez mais difícil para se despedir de Will e ficariam ainda mais apegados, por isso decidiram partir naquele momento. Seu avô
avô alerta que com o passar dos anos a deusa da luz perdeu adoradores, o que a deixou muito fraca e cabia a Will reacender a chama, invocando seu nome contra o mal como havia prometido em seu juramento para ela. Gus se despede do jovem lhe dando o nome de seus pais e o menino acrescenta a letra G, ficando conhecido agora como William G. Merryblood. Passamos para um flashback de 200 anos no passado, no dia do ataque à fortaleza do Rei Supremo. Blood facilmente derrota um demônio poderoso, Mary aparece ao seu lado e os dois demonstram ser um casal apaixonado. O homem ruivo se declara para sua amada, dizendo que ao terminar aquela batalha, ele se casaria com ela e construiria uma casa em um lugar tranquilo. Eles fazem planos para quando tiverem um filho, dando-lhe o nome de William, que significa Elmo da Vontade, e fariam de tudo para ensiná-lo todos os seus conhecimentos, para que no futuro, quando ele crescesse, ficassem muito orgulhosos com sua personalidade. De volta à atualidade, Will caminha pelas terras do continente de Southmark, derrota facilmente alguns demônios em sua rota, chegando até um abrigo de pedras que o protege da chuva, enquanto ele reflete na razão de já ter caminhado por muitos dias e ainda não ter encontrado nenhuma civilização humana. Após alguns quilômetros ele avista uma cidade, no entanto encontra apenas ruínas e rastros de uma intensa batalha de magia, que o faz orar para a deusa da luz, que recolhe as almas dos falecidos do local que ainda não haviam atravessado o ciclo da morte e do renascimento. Ao cair da noite, escreve ao redor de sua tenda sinais de proteção, para evitar ser atacado de surpresa por feiticeiros ou até mesmo por feras. O jovem se sustenta apenas com pão e água, pois havia levado suprimentos suficiente com a expectativa de logo encontrar um vilarejo, algo que se mostrou totalmente contrário. Enquanto caminha pela floresta, um javali monstruoso salta em meias árvores em direção a Will, que rapidamente precisa cravar sua lança no animal para se defender do ataque. O garoto verifica a flecha presa no corpo do animal e logo surge um sujeito encapuzado empunhando um arco, que se identifica como um caçador daquele javali abatido. Will percebe símbolos élficos em sua roupa e, na tentativa de se comunicar gentilmente, começa a pronunciar frases no idioma élfico antigo. Isso causa surpresa no elfo caçador, fazendo-o perceber que Will era pacífico e não haviam motivos para atacar. Ele então se apresenta como um membro parente daquela raça, revelando por trás do capuz um longo cabelo branco e orelhas pontudas. Will conversa com o meio-elfo sobre também ter direito de parte da caça que haviam abatido, o que gera uma longa discussão de como dividiriam a carne do javali, mas por fim entram em um acordo. O garoto se ajoelha próximo à cabeça do animal, agradecendo pelo seu sacrifício. Após cortar a perna dianteira do bicho e dar a Will, o meio-elfo comenta que o fígado é uma parte que estraga muito rápido, então resolvem cozinhá-lo primeiro. Ambos comem a refeição ao redor de uma fogueira que o garoto acende com sua magia, contudo resolve não revelar ao estranho tais habilidades por enquanto. Depois de almoçarem, Will pede orientação ao jovem, que lhe responde que a próxima vila estava a 2 dias de caminhada seguindo o leito do rio. O garoto esconde o motivo de estar perdido, dizendo ser um aventureiro explorador de ruínas. O meio-elfo se afasta, ficando hostil quando Will pede para acompanhá-la até o seu acampamento, e mostrando que era capaz de se cuidar sozinho, invoca esferas luminosas, que Will descobre serem pequenas fadas, pois ao possuir a natureza élfica, o jovem elfo tinha afinidade com aquelas criaturas místicas. Por fim, ele vai embora, revelando que seu nome era Meneldor. Ao anoitecer, Will acampa naquele mesmo lugar. Quando pega no sono, Graceful se aproxima e toca em sua cabeça, mostrando imagens de um vilarejo, sangue espalhado e o elfo Menel. Ele acorda interpretando aquilo como uma revelação divina e deduz que o meio-elfo estava em perigo. Will ilumina a ponta de sua lança e avança pela floresta escura. Ele utiliza sua magia de rastreamento humano e consegue a indicação exata do vilarejo onde estava o alvo de sua premonição. Ele se aproxima da cidade escondido, vendo 2 guardas fazendo a ronda de rotina. Contudo, sentindo a presença de perigo, Will sai do esconderijo e bloqueia os ataques de flechas com seu escudo, que quase atingem os homens. Ao verificar as flechas lançadas, ele percebe que a interpretação verdadeira da visão não era Menel como vítima, mas como autor do ataque. O meio-elfo aparece e dá ordem para que a sua guilda tome toda a vila. Em seguida atira 3 flechas no garoto, as quais ele facilmente bloqueia. Os guardas avisam a cidade sobre o ataque, então Will precisa usar sua magia de aceleração para chegar até o centro da vila e encurralar Menel e seus comparsas. O garoto élfico invoca diversas fadas, causando um terremoto abaixo dos pés de Will, mas com apenas uma forte pisada no solo, todas as esferas são repelidas no ar. O próximo ataque de Menel é uma rajada de fogo, que facilmente é dispersa pelo garoto devoto. Will dá um dash com apenas uma estocada com o cabo da lança, apaga o elfo gatuno. Para seus seguidores, ele sumona uma grande teia de aranha e os envolve naquela coisa pegajosa. O guarda da cidade chamado John agradece Will pela ajuda e explica que as vilas naquelas regiões faziam
faziam parte de um território sem leis, habitadas por fugitivos e criminosos. O guarda fala que os homens capturados fazem parte de um vilarejo não muito longe dali e que não entende os motivos de atacarem aquela cidade, sendo que o meio-elfo já os ajudou a se livrarem de feras no passado. O ancião da vila chega e acalma os ânimos, agradecendo a Will pela ajuda. Ao receber a garantia do garoto que os protegeria caso algo desse errado, decide acordar os invasores para um interrogatório, mesmo com a população a favor que o correto era enforcá-los. Pela manhã, os homens explicam que demônios atacaram sua vila, ceifando metade dos habitantes. Os poucos que restaram ficaram sem abrigo e comida para o inverno. Sem alternativas, formaram uma equipe para um ataque liderado por Menel, que confessa ser a mente por trás de tudo. O rapaz diz que, quando mais precisou, teve a ajuda de uma idosa da vila, que durante esse terrível ataque, teve a sua vida ceifada pelos demônios. Por isso, o meio-elfo pede que apenas ele seja castigado, já que os homens ainda possuíam famílias para quem voltar. A população do vilarejo ainda insiste que todos devem ir à forca, sem exceções, mas Will se lembra dos conselhos de Mary, por isso intervém naquela decisão. Usando a fortuna dada por Gus, propõe pagar uma boa quantia pela liberdade dos homens. Além disso, promete destruir os demônios da vila vizinha, elegendo Menel seu mais novo subordinado. A proposta é aceita pelo ancião e mais uma vez o garoto invoca a deusa da luz, que em resposta lança uma chuva de bênçãos aos habitantes. Aquilo significava que Will havia tomado as decisões corretas e Gracefield estava de acordo. Os refugiados da vila atacada são enviados para um vilarejo para ficarem em segurança. Já Menel e Will seguirão para a vila tomada pelos terríveis monstros. E agora, pessoal, será que essa nova dupla de guerreiros viajantes conseguirá derrotar a poderosa legião de demônios na vila vizinha? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!